Olá, 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 pessoal. Estamos aqui mais uma vez no podcast Infinito, podcast do Clube de Empresário. Hoje, com Marlene Pintinha, sócia proprietária do Grupo Lopes 888. E nós vamos conhecer um pouco mais da história da Marlene, um pouco mais de tudo que ela já viveu até aqui, de tudo que ela tem para acrescentar para a gente no dia a dia. Marlene, muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, quero cumprimentar a todos do Clube dos Empresários, a você, Josias, né, que está chegando aqui na cidade, e é uma honra tê-la aqui conosco. Legal. Marlene, eu te fiz a pergunta aqui antes da gente começar, mas eu vou trazer que, se eu tive curiosidade, mais alguém pode ter. Conta pra gente um pouquinho desse seu sobrenome, que é um sobrenome diferente pra gente aqui, né? Pintinha. De onde vem esse sobrenome? Bom, ele é o meu sobrenome de nascimento e é um sobrenome português. Então, como vários sobrenomes, né, no Brasil, que eles são derivados de plantas, de animais, eles se referem à questão do sobrenome português, e é do meu avô, que era lá de Trás-os-Montes, de Vilas Boas, Vila Flor. E aqui no Brasil, praticamente, a gente tem acho que duas famílias, né? E uma até são primos do meu avô. E já em Portugal, praticamente, tem um ou outro, tem alguns que foram para a França, então teve aquele movimento, né, de imigração para outros países. Legal. E você já teve a oportunidade de buscar um pouco essa sua ascendência, conhecer a história da sua família? Sim, eu tenho o meu filho mais novo, ele gosta muito de pesquisar sobre árvore genealógica, então ele já pesquisou, né, a parte do pai e também que é de origem portuguesa e a minha também alguma coisa. E nós tivemos a felicidade de ir a Portugal, de conhecer a vila que meu pai morou, viveu e também a casa também que ele viveu. E foi assim uma experiência muito emocionante. E ali eu tive contatos, né, com alguns primos, mas o meu avô ele só tinha duas irmãs. E era comum antigamente as pessoas não usarem o sobrenome do pai, então elas usarem o sobrenome do marido. Então, e o meu avô já faleceu, então acabou que essa geração dos Pintinhas, né, a gente não conhece muita gente. Mas era um sobrenome ali da região, né, do meu avô, né, que ele era comerciante lá em Portugal. Meu pai falava muito, né, que ele vendia ovelhas ali, tinha um rebanho, enfim, fazia os negócios ali, né. Meu pai sempre falava, seu avô era um negociante, né, porque a gente sempre perguntava, né, eu conheci meu avô, né, mas aqui no Brasil, porque aí ele veio com a família toda para cá, né, ele veio já casado com a minha avó, e aí acho que restaram poucos lá e é assim a história, mas foi uma experiência muito feliz ter conhecido ali um pouquinho dessa história. A gente tem em Minas Gerais muito essa variação vinda de Portugal, né? A minha família também, a família da minha mãe é uma família que tem origem portuguesa. E minha mãe conta que meu bisavô era um português daqueles bem brancos, altos, e que vieram para a região de Caratinga, leste de Minas, e se assentou ali na parte rural do leste de Minas, né? Então eu acabo tendo uma veiazinha portuguesa também. Eu não tive essa oportunidade de conhecer a estrutura há muito tempo atrás e a minha mãe não tem os contatos. Mas é legal ver como tem essa mudança, né? Eu tive a oportunidade de morar uma temporada lá em Santa Catarina. E aí num reduto diferente que é o reduto alemão. Eu gostei muito de ver essa diferenciação de cultura, como a gente via lá em Pomerode, em Blumenau, onde eu fiquei algum tempo, como a influência europeia, a influência alemã, fez com que a cultura naquele local fosse diferente, né? E aqui em Minas a gente tem muito essa cultura do português. A sua família veio direto para Poços ou vocês também circularam? Não, a minha família, eu costumo dizer que acho que essa questão nômade já estava no DNA, porque o meu pai, ele veio com 16 anos para o Brasil, né? Então ele contava, inclusive eu tenho os documentos de imigração deles e do meu pai, dos irmãos. Então como que foi essa trajetória? Eles vieram para São Paulo, então meu pai morou em São Paulo, ali meu avô acho que trouxe algum recurso
porque ele tinha algumas propriedades ali, né? Ele, assim, naquela época, o meu avô vivia de renda passiva, né? Naquela época. E depois, e o meu pai, ele gostava de viajar, né? Ele saía pelo mundo aí, fazendo negócio. E aí ele conheceu a minha mãe em Santa Catarina. A minha mãe é do Pato Branco, só que é Paraná, divisa com Santa Catarina. Mas os parentes dela são dali de Caçador, né? Então a origem dos meus avós de Caçador. E hoje eu tenho parentes ali também, em toda a região, desde ali de Balneário da Penha, Pissarras, que é ali nessa região de Blumenau, né? De BC, né? Balneário Camboriú, e até o oeste de Santa Catarina. E ali Pato Branco, né? Que minha mãe foi registrada ali. Aí ali eles se casaram, aí foram para São Paulo, ali começaram, né? Veio meu irmão, tive uma irmã também. Depois, e eu fui nascer em Maringá, no estado do Paraná. Eu já tive o sonho de morar em Maringá. Já teve o melhor IDH do Brasil, né? Sim, é uma cidade assim considerada hoje uma das que tem um alto índice de desenvolvimento humano. Eu faz muitos anos que eu não vou a Maringá, porque eu praticamente saí de lá pequena. Então, de lá a gente foi para São Paulo e de lá a gente veio para Minas. Porque meu pai tinha negócios, né? Ele trabalhou com distribuição de tochines e depois ele teve uma imobiliária aqui na década de 80, que era a Imobiliária Centauro, na Rio de Janeiro. Então, assim, ele sempre teve os negócios na veia. Né? E assim, só que aí nós viemos para cá, então eu praticamente assim, eu vim para cá, eu completei 11 anos aqui. E dos 11 anos estou até agora, né? Apaixonou então, pela cidade e não saiu? Na verdade, assim, claro, sou apaixonada pela cidade. Hoje eu tenho a honra de ser uma cidadã poço-caldense, né? Que eu recebi o título de cidadã poço-caldense. Mas eu, assim, eu acabei ficando por uma série de fatores e, assim, tive vontade de sair, né? Como meu irmão, que como uma grande parcela de poço-caldense que nós falamos também, que foram para os Estados Unidos na década de 80. Esse meu irmão foi lá, viveu 14 anos. E, assim, eu tive também oportunidades, só que as coisas foram acontecendo na minha vida de uma tal forma que eu acabei me fixando. Então, assim, não tive essa questão de sair daqui. E, assim, sou muito feliz aqui, é uma terra abençoada. Eu falo que Poços de Caldas, a gente que vive aqui, que mora aqui, e eu tenho, assim, conheço muita gente, né? Que de escola, período, né, de adolescência. Então, a gente tem várias lembranças que eu trago na memória e isso é muito especial. E é muito bom porque os meus filhos também, eles têm isso, né? Porque eles já nasceram aqui e eles falam muito isso, sabe? Como que é bom você ter um amigo que você conheceu lá atrás, que você vem carregando isso, né? As memórias, porque é bom você conhecer lugares, mas quando você não tem raízes, eu penso assim, você não fixa, né, as raízes ali, é algo que a história parece que fica meio quebrada. Então você tem que ficar juntando, né, aquelas situações e às vezes é algo que talvez fique meio truncado ali. Enfim, não sei, né, porque eu não tenho essa experiência de ser nômade. Eu vou te falar que eu tenho um espírito nômade, herdei da mamãe. Inclusive, minha mãe teve 6 filhos, somente 2 nasceram na mesma cidade, o resto foi tudo espalhado. E mamãe mudava constantemente de cidade, inclusive. Eu mudei até pouco de cidade, em 3 ou 4 cidades só. Mas que eu me lembro, eu nunca fiquei 2 anos na mesma casa. E assim, não foi por falta até de oportunidades, eu tive casas nesse intervalo, eu tenho uma casa em Blumenau, mas a vida vai acontecendo e o espírito nômade deixa a gente fluir, fala assim, não tá mais fácil mudar para aquele lado ali, vamos mudar. Né? E a gente às vezes faz isso, assim, agora nós estamos trabalhando com home office. Então o que a gente faz? Poxa, eu estou trabalhando com home office, eu põe o escritório em casa. O escritório cresceu um pouquinho, já estamos pensando, de achar um lugar onde tem uma estrutura melhor para o escritório do que onde a gente está hoje. E esse espírito nômade fica fácil para a gente fazer mudança. Eu me mudo com facilidade de casa. Tem pouca fixação. Minha esposa é mais fixa com a ideia de casa. Mas mamãe deixou esse espírito nômade. Falou em mudança, meu coração já palpita mais feliz. O que nós vamos mudar? Vamos
mudar de cabelo, vou mudar de roupa, vou mudar de casa, para mim tudo é fácil. Inclusive a mudança para Blumenau foi um negócio legal. Nós fomos para Pomerode, na verdade, minha esposa um dia chegou e falou assim, eu não estou feliz em Valadares. O rio morreu com a queda da barragem Mariana e tal. Eu lembro que ela falou comigo assim, eu não estou feliz, quero me mudar. E eu falei com ela assim, ok, onde nós vamos? E aí ela falou assim, não sei não. E aí, 3 dias depois ela falou assim, quero conhecer Pomerode. Uma semana depois a gente conhecia, um mês depois eu estava morando em Pomerode. E eu tinha empresas, tinha um monte de coisa. Né? Falando em empresa, Marlene, quando que começa essa veia empreendedora em você? Que hoje você tem vários empreendimentos, né? Quando que começa essa veia empreendedora na marca? Bom, como eu te falei, eu acredito que já venha mesmo DNA. Isso em cursos de empreendedorismo, de vendas, sempre se fala, né? Que se considera aquela questão do vendedor nato, daquele que nasce vendedor. Eu questionava um pouco isso, porque ao longo da minha vida, eu sempre que estive nessa situação de vendas, de negócios, eu sempre procurei ser muito técnica em tudo que eu faço. Mas, assim, eu tenho essa vertente na veia que vem do meu avô, como eu falei para você, depois o meu pai também, muito, e a minha mãe também. Ela era uma empreendedora, hoje ainda eu estava comentando sobre ela, né, que é uma mulher que eu me inspiro muito, né, infelizmente já não estão entre nós, né, eu perdi há alguns anos atrás, recente, né, praticamente minha família toda. Mas eu falo que eu tenho muita gratidão quando eu olho para eles, a história deles, porque eu estava falando sobre um trabalho com mulheres que eu já desenvolvi aqui na cidade e que eu percebo algumas que ficam muito às vezes perdidas, sem saber o que elas fazem. E eu lembro, eu muito pequena em São Paulo, morando em São Paulo, né? Minha mãe, eu, meu irmão e meu pai. E o meu pai viajava, que ele sempre teve a negócio, e deixava ali, né, o recurso, né? Naquela época a gente tinha casa própria, tudo, mas ele deixava aquele recurso contadinho ali, então, para alimentação. E minha mãe sempre assim gostou de ter as coisas. Então eu lembro dela me levar muito pequena e ela pegava assim casamentos para fazer a parte de festa, mas aí ela já pegava, por exemplo, a parte de decoração da casa, cortina, almofada, e eu tenho uma lembrança até de uma noiva que me colocou num tapete branco, fofinho, e eu era bem pequena, e ela me botou ali, e a minha mãe, não, vai sujar, e ela, não, deixa ela aí, né? E era muito gostoso acompanhar minha mãe. Depois ela pegava a festa toda. Então ela pegava o bolo para fazer, e aquele bolo naquela época era uma coisa assim, do tamanho de uma mesa, né? Do colchão que tinha que sair de caminhão, com aquelas fitinhas de coco, né? Que ela fazia todo o bolo. Depois ela fazia os salgados, fazia tudo. Então eu me lembro da minha mãe sempre buscando uma alternativa. E aí isso sempre me inspirou, porque desde pequena ela me carregava para onde ela ia. E depois também, quando eu fui ficando mais moça, eu também sempre gostei de sempre estar tendo meu dinheirinho. Então minha mãe sempre me ajudava, porque como ela fazia as coisas, ela sempre me dava um dinheirinho no final de semana para eu fazer as coisinhas. E aí eu era parceira dela também, porque eu percebo muito hoje, é muito difícil às vezes você tem filhos e nem sempre eles seguem aquela questão de ajudar os pais ou de colaborar. Mas eu percebo que eu era muito parceira da minha mãe, porque ela, sempre que ela, assim, criava alguma coisa, eu estava ali. Mas eu tinha essas compensações. E foi uma pessoa que me incentivou muito. Ela tinha pouco estudo, então ela sempre me incentivou muito com escola, com cursos. Então sempre ela chegava com alguma novidade. Ai, filha, ó, tem curso tal, não sei o quê. E então foi aquela pessoa que me encaminhou muito na vida. Então, assim, por isso que eu falo da questão da inspiração, sabe? E o meu pai também, né? Sempre trabalhador, sempre buscando. Teve vários reveses na vida, porque no mundo dos negócios é isso, né? É verdade. Uma hora você tá bem, só que é o que eu falo, né? Que empreender é arriscar-se. E todo negócio tem um certo grau de risco. Eu costumo falar muito isso com o nosso time, porque muitas vezes as pessoas têm medo de empreender. E eu digo isso, claro, você tem que ter todo o estudo, um planejamento,
mas você tem que seguir, sabe? Você tem que se arriscar. E aí, mediante isso, essa questão, né, de vê-lo sempre ali trabalhando, buscando alternativas, foi que eu vim. E aí acabei cursando até administração de empresas e que queria entender melhor como que era, enfim. E com 23 anos eu já tinha a minha franquia de dermocosméticos. Então eu comecei muito nova, porque eu antes já sempre vendia alguma coisinha. Eu lembro que eu vendia muita prata na época, lingerie, vendia assim, levava para a faculdade para vender para as amigas. Então sempre estava ali fazendo alguma coisa. E depois eu fiz os cursos, né, na área de estética e cosmetologia e fui buscar e tive essa oportunidade de montar minha primeira franquia de dermocosméticos. Fiquei 15 anos à frente dessa franquia, fui muito feliz, tive muitas conquistas e eu dava cursos também de estética, também dei aula no Senac na época. E eu só desfiz da franquia que eu acabei vendendo porque eu tinha os filhos pequenos, o marido estava na política na época, a vida estava totalmente conturbada. Acabou que apareceu uma oportunidade, porque também é aquilo que eu aprendi. No mundo dos negócios, você não tem que ter apego. Porque se você tem uma grande oportunidade, você precisa agarrar. E na época foi um bom negócio, porque eu estava precisando vender para resolver uma situação pessoal minha. E aí consegui, né? Tiveram algumas pessoas, as pessoas que ficaram interessadas e eram de fora, né, tal, compraram. Eu ainda paguei, né, o que eu tinha que quitar ali e ainda na época investi um pouco. Aí fiquei um tempo ali, mas não fiquei muito tempo, não. Porque a gente que trabalha, você fica inquieta. Então, eu tenho essa natureza inquieta, essa natureza de buscar. E aí, passou uns 2, 3 anos, eu acabei me aventurando aí também para um outro negócio, também ainda nesse setor de beleza, aí foi um salão de beleza. Fiquei 7 anos. Só que aí eu já estava muito envolvida com essa vida pública também, nessa questão. Vamos aprofundar um pouquinho nessa vida pública, cortar um pouquinho, só para. Você comentou aí, o seu marido foi para a política e nós vemos assim, Poços de Caldas cresceu muito nos últimos 30 anos. Né? Eu cheguei agora, mas eu fui pesquisar um pouco a história da cidade e a cidade realmente deu uma expansão, né, tecnológica dos últimos 30 anos, né, tanto na infraestrutura quanto no turismo, né, uma estruturação bem significativa. E você acabou fazendo parte de um pouco, crescendo um pouco dentro desse conceito junto com a cidade. Né? Então, eu já tive a oportunidade de trabalhar na área pública e vi que tem coisas muito boas, sabe? Tem gente que tem um preconceito com a área pública e vê a área pública com maus olhos, né? Que há gente vê a corrupção, há pessoas ruins, como há em tudo, porque a população tem uma média de população que não é boa e essa média vai para tudo, né? Mas você que participou, né? Como é que foi essa participação sua na política da cidade e o quanto essa participação na política da cidade influenciou a sua carreira hoje? Então, como eu estava conversando com você antes, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me aprofundar naquilo que eu estou fazendo, desenvolvendo, e também observo muito qual que é a contribuição que eu posso oferecer naquele momento. E aí, o que é essa fase de vida pública? Porque eu falo que política, na verdade, o homem ele é um ser político. E eu, assim, desde muito nova, eu participei muito de movimento estudantil, eu lembro desde sempre, porque eu sempre fui representante de sala, depois participei de grêmio estudantil, no ensino médio. Né? Não, assim, não sei, sabe, mas é uma coisa em mim que eu sempre estava ali. Aí depois de diretório acadêmico, participei na época do Conselho de Curadores da Autarquia Municipal. E inclusive eu tive amigas que eram filhas, né, de ex-prefeito. Na época, aliás, o pai era prefeito. Então, assim, eu não acredito muito em coincidências. Eu acredito que você tem um destino e que aquilo vai te levando. Você tem o livre-arbítrio de escolher se você quer continuar ou não. Mas eu tive muito contato, muito antes, né, de pensar de casar com alguém que também não era do meio, né, também veio a ser. E então, assim, muito pouca gente sabe da minha história,
Porque uma coisa que eu considero muito, Poços de Caldas, como toda Minas Gerais, que é um estado extremamente conservador, e a cidade eu acho também uma cidade conservadora. E a gente percebe isso hoje até em relação à participação da mulher na vida pública. Até em relação a, por exemplo, a eleição de candidatas mulheres. E, assim, eu não defendo pautas exclusivamente feministas, porém, eu defendo, sim, que a mulher tenha voz e vez. Então, que ela seja reconhecida pelo trabalho dela, pelo potencial dela, e eu percebo que não existe muito essa oportunidade. Eu vivenciei isso, porque também estive como candidata depois a vereadora, e acabou que não teve sucesso, mas enfim, foi bom para a experiência, mas eu vim galgando essa escalada, e quando aconteceu dele entrar para a vida pública, que ele foi vereador 2 mandatos, depois foi vice-prefeito e prefeito, eu fui acompanhando ali a crescente. E Poços de Caldas, ele nunca foi uma cidade que, assim, que as mulheres de prefeito participavam. E, por exemplo, várias mulheres, eu tenho até um estudo sobre mulheres de Poços de Caldas, porque não existe tanta material sintetizado nesse âmbito, mas mulheres que tiveram, assim, uma grande participação na sociedade, mas elas eram vistas sempre como abnegadas, como filantropas, como mulheres ali que acompanhavam os maridos, e que, assim, mas não tiveram, assim, a oportunidade realmente de um protagonismo, tá? Então, as mulheres dos ex-prefeitos, é o que eu falo, até na época o pessoal falava muito, mas você foi uma primeira-dama atuante, que você fez as coisas, mas eu sempre coloquei isso, eu faço porque é da minha natureza, eu sou uma pessoa inquieta. Então, em qualquer lugar que eu estiver, por mais que eu fique retraída, uma hora eu tenho essa necessidade de movimento, tá? Então, é algo meu. E aí, eu sei que, claro, com muito respeito a quem estava, então, enquanto ele foi vice-prefeito, eu ficava quietinha na minha, porque eu sei respeitar também, eu tenho muito essa natureza também de respeitar a hierarquia. E aí, quando ele se tornou prefeito, eu vi algumas situações da cidade, mas eu me coloquei à disposição. Não foi nem algo que ele exigiu ou que alguém me cobrasse, porque a cidade ela estava acostumada com aquilo, que sempre era o homem que estava ali à frente. Mas eu vi algumas coisas e eu sugeria para ele. Falei, olha, eu acho que pode melhorar em algumas situações. Então foi quando. E aí eu sempre pensando também nessa questão do empreender. E eu lembro na época do final de ano, porque como eu estava no comércio, numa atividade comercial, sempre foi uma época muito, muito. Eu me sentia assim muito triste, mas não era uma tristeza minha. Eu sentia as pessoas assim meio para baixo, final de ano, assim, sabe, sem expectativa. E aí eu ficava assim, sabe, aquilo me incomodava. E aí chegou num final de ano, quando ele assumiu, eu falei para ele, porque já existia um movimento de iluminação da cidade, que vinha do próprio Departamento Municipal de Eletricidade, que já fazia, o ex-prefeito, tinha uma secretária dele que iniciou esse trabalho. Só que assim, era coisa, assim, algo ainda muito tímido. Sabe aquela história de você iluminar a pracinha, tem um coral ali que canta, e aí eu falando, gente, posso ter um potencial tão grande no turismo, por que não você transformar esse evento em algo que seja, use o turismo como um indutor econômico? E aí foi onde eu comecei, e aí apresentei isso para ele, falei, por que não faz algum evento, alguma coisa assim? Aí ele virou para mim e falou assim, se você quiser, você cria aí e vê. Aí tá. Mas eu senti que ele fez meio que assim, faz, mas né? Não... Sem aquela confiança, né? Assim, né? Não se envolveu tanto, né? Mas enfim, mas me deu carta branca. Às vezes as pessoas nem acreditam tanto que algo possa acontecer. Você falou aí das mulheres na política, né? Existe um conceito, né, na cabeça das pessoas, e eu acredito que na cabeça das mulheres também, que elas nem querem se envolver tanto nisso por talvez não acreditarem que podem fazer mudanças significativas, né, num ambiente que historicamente está dominado pelos homens. Né? Mas, assim, como faz diferença uma mulher dentro do processo? Né?
coisa que a mulher sabe fazer. Eu trabalhei para uma gestão de uma prefeita uma vez, que eu me lembro de abordar de uma pessoa me abordar e falar assim: Josias, como faz diferença uma mulher olhando para os detalhes das coisas? Porque o homem muitas vezes não percebe os detalhes das coisas. O homem não percebe que a fachada está ruim. E que a fachada faz diferença porque a fachada de uma prefeitura representa a fachada da cidade. E a mulher, ela tem esse tino, né? Um tino diferente. É importante isso. Eu penso muito que homem e mulher eles se complementam. Então, eu valorizo muito a força do homem, né? A capacidade de decisão. E também tem que se valorizar essa questão da mulher, né? Do feeling que a mulher tem. Então, é bem aquela situação, né? Que o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço, né? Então, assim, quando um casal ele é alinhado, dá super certo. E assim é na vida. Se você tem qualquer tipo de relacionamento, né? Eu tenho aqui o meu sócio hoje, que é homem. Outros também, meus filhos, enfim. E quando você exerce um papel mais assim, de direcionamento, de mostrar, porque eu penso assim, homens e mulheres, eles viveram assim ao longo dos anos travando uma guerra, uma disputa. Então, assim, disputando um cabo de guerra ali, medindo força. E eu penso que não cabe isso. Não é força que tem jogo, mas é cada um ocupar o seu papel e ocupar o seu papel sem que seja necessário oprimir o outro. Então, a gente vê ao longo da história, né, a história de opressão que realmente existiu, e aqui eu não estou falando sobre... Eu não gosto muito de envolver os ismos, né? Machismo, enfim. Mas histórias de ações opressoras, independente de quem venha. A história, na verdade, a história de todas as sociedades é uma história que vem de uma estrutura patriarcal, né? Sim. O homem sendo a cabeça e dominando o centro do lar, né? Então, eu acho que até por isso nós tivemos tantas guerras. Né? Isso. Eu me lembro de ver o filósofo falar que se os filhos ouvissem as mães, não haveriam guerras. Né? Sim, e muito a energia masculina. Tanto que o planeta Terra, eu também gosto muito dessa visão holística. O planeta Terra, ele é um planeta que está muito carregado de energia masculina. Falta energia feminina. Então, por isso que eu penso que você oportunizar mulheres em vários setores contribui muito para a expansão daquilo que está se fazendo ali. Então, em qualquer esfera, seja na empresa, seja nas prefeituras, nos governos, e isso é necessário. Então, por exemplo, o governo, né, que eu participei, ele valorizou muito as mulheres, tanto que acho que ele tinha, eram uma coisa de 10, 12 mulheres que compunham o governo. E eu participei ativamente com elas. E assim, e de ouvir, por exemplo, eu lembro de uma secretária dele, que inclusive assim, ela tinha um poder de orientação. Olha, o senhor não pode assinar tal documento. Então, dela se posicionar. Se o senhor assinar, eu peço a minha demissão. E isso foi muito bom, porque livrou ele de muito problema futuro. Porque muitas vezes a pessoa que está na vida pública, ou em qualquer lugar, porque a empresa é a mesma coisa. Se você assinar algo ali, pode ser que você não tenha entendimento do teor daquilo, você não sabe o que aquilo vai, qual a consequência daquilo no futuro. Então, ele teve essa felicidade de ter mulheres no governo e depois também, assim, as próprias mulheres que participaram da Câmara Municipal. E Poços de Caldas tem já um histórico de nunca eleger mais do que 2 mulheres. E, por exemplo, nesse último pleito foi uma só. E é algo que a gente percebe que é necessário, né, esse engajamento. Eu percebo que, assim, muitas mulheres têm vontade de fazer. Eu mesma, quando saí candidata em 2020, eu tinha um grupo de mulheres, porque a minha intenção era trabalhar e fazer uma rede que depois chamasse mais mulheres. Só que assim, a gente percebe também que não são todas as mulheres que têm esse entendimento. Porque ainda a gente tem também muito preconceito da própria mulher. Em compensação, eu estou trabalhando com a área pública, né? A gente dá aula de licitação, tanto para os órgãos públicos, consultoria para as prefeituras, e também a gente trabalha com a capacitação dos licitantes, né? As empresas, para vender para o órgão público.
E a gente tem visto, pelo menos na área de licitação, uma predominância das mulheres, principalmente pelo cuidado que elas têm aos detalhes. Né? E a licitação é um processo de muito detalhe, a licitação muito complexa, é um processo de muito risco, é um processo muito visado, é onde sai todo o dinheiro do órgão público. Então, as mulheres têm ocupado essa posição de extrema confiança e de cuidado delicado. Né? Vou te pedir uma parte aqui, Marlene, só para eu fazer um merchan aqui. Então, vocês perceberam que nós estamos aqui no nosso terceiro episódio. Essa é a história da Marlene Pintinha. E nós estamos num ambiente diferente. Nós tivemos o episódio 1 com o Felipe, do Clube de Empresários, e o episódio 2 com a Shirley, da Acorde Soluções. E isso foi feito dentro da sede do clube, ali no Edifício Manhattan, mas agora nós estamos num estúdio de verdade. Olha que lugar chique, gente. Nós estamos aqui com uma estrutura, microfones profissionais, áudio profissional, iluminação profissional. Isso tudo foi cedido para a gente, pela Marlene e pelo Luiz, tá? Que fazem parte aqui do 888 Hub. Tá? É um dos empreendimentos da Marlene. E essa estrutura também pode ser utilizada por você. Então, se você tem interesse em fazer um podcast, em fazer uma entrevista, em fazer uma reunião com uma estrutura melhor, tá? Aqui você tem uma estrutura que pode te atender, então pode entrar em contato com a Marlene, pode entrar em contato com o Luiz, e você vai poder usufruir desse tipo de benefício também. Tá? Então, há uma estrutura toda aqui, que é uma estrutura extremamente cara, né? Uma estrutura que requer muito investimento, mas já está pronta e existe aqui em Poços de Caldas para você. Então, não perca essa oportunidade. Bom, Marlene, vamos falar um pouquinho, então, da 888. Quando que a 888, né, essa nova parceria sua, começa e quais são os negócios que vocês estão envolvendo hoje? Então, assim, a pandemia, ela trouxe, assim, muitas vertentes. E durante a pandemia, né, vou começar falando um pouquinho de onde começou a ideia, eu observei muito essa questão do mercado da construção civil. Poços de Caldas, né, a gente tinha que ficar recluso, mas quando podia sair um pouquinho, a gente dava umas escapadas, e a gente percebeu que deu um boom imobiliário. E como eu depois, né, que aí eu não contei uma parte porque é muita história, então tem horas aí para se falar, mas só para resumir e sintetizar, por que eu cheguei até aqui, que foi uma caminhada, uma trajetória, porque depois dessa questão da vida pública, eu fui para o terceiro setor, que na verdade a gente fundou uma associação, que é o Instituto Arvorecer, e que eu gosto muito de falar, porque é a minha menina dos olhos. Então conta pra gente o que é o Instituto. E aí, essa associação, na verdade, ela foi criada durante esse governo, justamente com todo esse trabalho que a gente fazia com mulheres em situação de vulnerabilidade social, e que a gente usava, os enfeites natalinos, eles eram feitos por essas mulheres. Então, eu falo que foi um grande empreendimento ali na época, porque a parte de decoração da iluminação da cidade, que a gente fazia a iluminação da cidade toda, bairros, enfim. E a parte social do Natal, e tanto a parte cultural, ela era toda patrocinada com recurso da iniciativa privada, que é algo que eu acredito muito nessa parceria público-privada. E na época eu fui buscar esses caminhos e tive muita felicidade de muita gente me atender, muitos empresários, que eu sou grata até hoje. Hoje eu tenho empresários parceiros que me ajudaram naquela época e que ajudaram muito nesse processo. Então teve todo esse trabalho com mulheres na geração de emprego e renda. E aí fiquei 5 anos como presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. E aí eu fui pesquisar mais sobre isso. Acabei fazendo um mestrado na área de desenvolvimento sustentável e foi onde eu comecei a pensar, né, em de novo reativar essa associação. Houve toda uma transformação dela, porque daí já com o viés da sustentabilidade, e ali foram desenvolvidos vários projetos. Então a gente tem ali no portfólio hoje do Arvorecer vários trabalhos, principalmente na área do empreendedorismo
socioambiental. E aí, quando foi 2020, que a gente teve um projeto grande com máscaras, que nós empreendemos aí junto a um patrocínio de bancos. E olhando, eu pensei, né, eu falei, eu acho que eu vou explorar um pouco mais desse mercado imobiliário da construção civil. Porém, na época eu já enxergava essa construção civil, porque hoje a construção civil, ela é o que mais emprega, é o setor que mais emprega. Porém, é o que mais polui, porque existem poucas soluções nesse âmbito de transformação desse resíduo todo. Então, a gente tem um problema muito grande. E aí, foi algo que eu pensei assim, acho que eu vou ver o meu pai, como ele teve imobiliária, foi das questões, né, minhas, eu falei assim, eu vou ver como que é isso. Aí fui lá, me matriculei no curso lá que precisa fazer para ser corretor de imóvel. Fiz o curso, aí demorei um pouco, né, porque eu gosto de me aprofundar. E aí, quando foi 2021, por aí, eu acabei terminando, finalizando. E aí pensei, falei, bom, vou conhecer o mercado. Aí fui, fiz estágio aí, né, com numa imobiliária para conhecer. Acabei indo para Portugal nessa época, foi logo após o falecimento do meu pai. Então, foi algo que, assim, até então eu não tinha muita certeza. Só que com o falecimento dele e a minha ida a Portugal, eu estava até pensando mesmo nessa época, até em ficar por lá, porque eu estava assim, sabe quando você vai procurando alguma coisa, algum sentido? Porque o Instituto Arvarice, ele me deu muito essa questão do propósito, da causa, de você. A gente está aqui por algum motivo. E não só para trabalhar, acordar, trabalhar, pagar boleto, a gente está aqui por algo a mais. Eu acredito muito nisso. Aí, quando eu estava lá, me deu um insight. Olha, é no Brasil que você tem que empreender, é lá que você tem que fazer. E quando eu voltei, eu já tinha feito algumas pesquisas de como que eu iria começar. E aí foi quando acabou dando certo, né, com a Rede Lopes, né, que a gente acabou fechando essa parceria, porque eu queria ganhar velocidade no mercado, porque assim, você empreender aos 20 anos, aos 23 que eu comecei a minha primeira franquia, é uma coisa. Mas você começar depois dos 50 é algo, né, totalmente diferente. Então eu pensei assim, como é que você consegue inovar? Como que você consegue ganhar velocidade? Então eu precisava de algo que me acompanhasse. Então veio essa parceria, né, com a Rede Lopes, que hoje ela é a maior imobiliária da América Latina. Em termos de imóveis, né, a gente tem uma plataforma com 390 mil imóveis. Ele é o quarto portal mais acessado, com 1 bilhão de acessos. Então, a força da marca, embora ela seja muito conhecida em São Paulo, e Minas Gerais ainda ela é muito tímida, mas a gente está trabalhando para isso. E aí depois, assim, o Luiz já estava nisso também, trabalhando, ele tem um histórico dele, e assim, foi onde a gente teve um consenso, a gente já fez tantos outros projetos juntos, vamos pensar em algo que a gente consiga ajudar um ao outro no sentido do que, por exemplo, eu sou mais essa parte administrativa e ele domina muito essa parte operacional do negócio. Então, do fazer as coisas acontecerem. Então, foi onde a gente se associou e aí vieram as ideias, porque a gente acabou vindo para essa casa, que é um espaço muito bom. E aí a gente quis otimizar também os espaços, procurar o melhor uso, né, para eles. E aí ele já tinha essa rádio Bossa Nova, já há muitos anos que ele tem essa patente da rádio. E aí, né, fazendo as pesquisas, e como a gente também queria, a princípio a gente tinha pensado só no mercado da construção civil, porque foi até um trabalho que nós fizemos com as construtoras, eu levava muito essa questão também do apelo da responsabilidade socioambiental, que toda empresa precisa ter ali no seu escopo de trabalho. E assim, hoje está sendo bom que alguns já estão despertando para isso, embora também seja uma exigência legal, né? Você que trabalha com licitação, você sabe que tem leis, a lei das licitações, que se a pessoa tem certificações, ela tem determinadas vantagens quando ela cumpre algumas prerrogativas que a lei pede ali. Então, eu sempre levei muito isso para os empresários. E aí levei isso para
para o pessoal das construtoras. A gente tem alguma coisa hoje de construtores que eles empreendem, mas ainda é um movimento muito lento ainda, no sentido de colocar painéis fotovoltaicos, mas se pode fazer muito mais. Só que aí tem aquela questão, né? Eleva o custo da obra. A gente sabe isso, mas você também investir no material humano, então você ter a contrapartida social, enfim, isso aí também não é um podcast enorme, que a gente ia estar falando ali. Mas aí veio, né, essa questão, e a gente trouxe o Instituto junto também tem um polo de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento que o Luiz dirige, mas esse sentido com essa visão de responsabilidade socioambiental, que a gente incluiu isso na nossa missão ali. E aí a gente tem a imobiliária, tá? Que é a 888 Imóveis, né? A Lopes 888 Imóveis. Então, que a gente faz toda a parte de administração, venda e locação. Aprendemos muito, né? A gente está indo para o 3º ano da operação, então com um aprendizado enorme aí, porque mesmo a gente trazendo uma vivência empresarial, assim, muda-se muito a questão do produto, do lidar com o cliente, o tipo de cliente que vem até nós. Então, em cada região, um cliente diferente, né? Exatamente, e com culturas diferentes. Por exemplo, a gente opera aqui e opera em São Paulo. E o mercado paulistano, ele é totalmente diferente do mercado mineiro. Então, é algo assim, ele é muito mais rápido e muito mais, assim, parece que as pessoas resolvem as coisas, decidem mais rapidamente. A gente é conhecida aqui, né, como a terra do pão de queijo, né? E o pão de queijo a gente sabe que cozinha devagar, né? Aqui o mineiro quer conversar, ele quer conhecer, ele quer ver, ele quer entender. Se ele puder, ele quer negociar um pouquinho. Todo o processo, né? Então, é algo assim que assim, a gente percebe essa diferença e também a questão da tradição. Porque, por exemplo, como eu falei, embora eu seja daqui, tá? Me considero daqui, e assim, tem exercido vários trabalhos, até com sucesso, né? Muitas coisas que eu empreendi com sucesso, mas sabe aquilo que às vezes assim dá aquele sentimento às vezes de você passar de uma forma invisível. Então parece que também eles ficam ali, sabe, naquela espera se vai dar certo, aquela desconfiança ali, ainda mais é a mulher ali assim. Então são coisas que eu também hoje, Josias, eu assim nem me importo mais, sabe? Então tem coisas que eu vou fazendo meu trabalho e fico quietinha. E até deixo o Luiz à frente de negociação, porque ele é mais falante, gosta ali. Então, e aí eu até fico mais descansada nesse sentido. Então eu deixo ele falar, negociar, mas eu fico mais reservada na operação, porque mas eu percebo, às vezes, essa desconfiança, ou talvez, não sei, uma falta de traquejo, de lidar ali, sabe? Mas aquela assim, mas será que ela consegue mesmo fazer isso? Será que tem noção do que está fazendo? Será Parece que sempre tem que provar um pouco mais. Não, né, mas então, só que eu passei dessa fase, porque, por exemplo, na época do Natal, pra você ter ideia, de vez em quando eu volto, porque eu vou fazendo essas analogias, né? E na época do Natal Encantado, que chamava, eu lembro que o primeiro evento, que foi em 2009, a gente fez o evento em 4 meses. A gente botou o bloco na rua em 4 meses. Começamos em agosto, em novembro estava na rua. E eu lembro uma primeira reunião que eu convoquei, uma pessoa falou assim para mim: olha, se você conseguir 10% do que você está pensando, considere-se feliz. Aí eu falei: não preocupa não, porque eu já tenho. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu não tenho problema de bater numa porta, de pedir, de me apresentar, de mostrar o trabalho e até de aprender, porque, por exemplo, esse mercado, para mim, embora, como eu falei, eu tenha essa vivência, né, de mais de 30 anos de mercado empresarial, mas eu penso que, assim, o aprender, ele é constante, o conhecimento, ele não para. E aí, vir para esse mercado e ter que aprender, e, por exemplo, coisa de tecnologia, que, assim, eu não domino 100%, mas hoje você tem aplicativos, tem uma série de coisas que você lida ali, e eu acho tudo isso o maior barato, porque eu falei, nossa, é um desafio, né? Aí eu vou lá, fuço e tal, então uma coisinha ou outra vai saindo. Mas aí hoje
hoje eu não tenho mais essa necessidade de provar as coisas para os outros. Por isso que eu até deixo ele falar, deixo ele mais à frente, porque eu realmente, assim, eu quero, estou trabalhando porque eu acredito que eu tenho um pouco ainda, né, de energia e que eu quero contribuir, né, para o meu bem-estar, bem-estar da minha família, bem-estar da sociedade, daqueles que eu consiga fazer algo. Então, assim, hoje eu estou mais tranquila em relação a isso, porque também é aquilo, né? Você tem o trabalho por necessidade, por oportunidade. Então, claro, eu mesclo um pouco, né? Porque também, não vou falar que eu não tenho necessidade, mas é muito mais em relação... Mais um propósito. Um propósito, exatamente. E aí isso é muito bacana, porque aí você vai... cada dia você vai descobrindo, reinventando e fazendo as coisas. E aí você vai vendo também algo que eu falo que é muito a questão da superação. Eu fui fazer um mestrado, Josias, eu já estava na faixa dos 40 anos. E eu nunca... Nossa, foi muito difícil essa fase para mim. Porque você sentar num banco de uma universidade, né, depois dos 40... E eu tive muita dificuldade. Muita. Eu achava, eu travava na frente do computador e eu falava, gente... E eu lembro que eu tive a minha orientadora, que foi assim... um anjo na minha vida, sim, aquela pessoa que me pegou pela mão e, sabe, foi ali enfim, fui vencendo com ela os desafios. E quando eu terminei, no meio disso eu tive um acidente grave também. Foi uma história foi bem sofrido esse processo. E isso me ensinou, sabe, a resiliência. Tanto que eu lembro das palavras dela na banca de examinação, e ela falou, e eu até me emocionei na época, sabe, comecei a chorar lá, né, estavam os examinadores lá, e eu, assim, que ela falou dessa resiliência, da superação, porque eu cheguei a ir para a universidade com cadeira de rodas, então de ter colega meu que me ajudava para empurrar, né, ali. E assim, e depois que eu tive essa conquista, que eu achava assim, eu falava, gente, eu não consigo. Parece que eu não conseguia nem aprender. As coisas não entravam, sabe, na cabeça. E na época, depois que eu consegui, parece que destravou. E foi uma coisa assim que até você se surpreende. A capacidade quando você passa por uma situação muito difícil na sua vida e que depois você percebe que, poxa, do limão eu fiz uma limonada. Nós somos forjados pela nossa história, né? Não sei se todo mundo conhece, mas você vê como é feita uma espada, né? Então você pega, aquece aquele ferro, bate nele, esfria ele. Pega aquele ferro, aquece ele de novo, bate nele de novo, esfria ele. E quanto mais você vai vivendo essa história, sendo forjada, você gera uma estrutura cada vez mais forte. Sim. E acho que é um pouco disso que a gente vê. Eu vou fazer um resumo aqui, só para as pessoas entenderem. As pessoas do clube veem a Marlene lá no clube. Eu quero que as pessoas agora vejam a Marlene e entendam o que elas podem perguntar para a Marlene, o que elas podem ver a Marlene e falar assim, nossa, Marlene faz isso, eu podia procurar ela, que ela vai me ajudar. Então, ó, primeiro eu entendi. Lopes 888 Imóveis, uma das maiores imobiliárias do país, da América Latina, que você comentou, tanto online quanto fisicamente aqui em Poços. Além disso, o Instituto Alvorecer, explica um pouquinho rapidinho para a pessoa entender assim, o que ela pode ajudar o Instituto ou que ela pode procurar o Instituto para ajudar ela. Hoje a gente está com a organização, ela não está inativa, porém ela está sem operações no momento. Por quê? Nesse tempo eu dei um stand-by no Instituto para eu poder me dedicar aqui, mas agora para esse ano já a gente vai estar retomando as atividades. E hoje a gente mudou todo o objetivo do Instituto, que ele é educação para a sustentabilidade. Então, são projetos que a gente desenvolve, programas de empreendedorismo socioambiental, tudo que é ligado à sustentabilidade. E muito ligado também à transformação de vidas. Porque você fazer um projeto de geração de renda, por exemplo, eu lembro no passado, na época que eu comecei a entender de promoção social, o pessoal fazia muito assim, pintava o pano de prato para vender, para gerar renda para a mulher. Isso não é que não seja digno, porque a gente até tem a premissa, né? Dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede. Só que eu penso que depois do que você cumpre essa assistência,
você precisa incentivar aquela pessoa a seguir a vida dela. Só que como ela vai seguir? Então você deixou o cidadão, até tem muito isso na TV, nos programas, nos realities aí, né? Pega a pessoa, dá aquele banho de imagem, né, pessoal, higiene, compra roupa, dá alimentação, tal. Mas e aí? E o pós? Tá. Hoje, se as pessoas quiserem fazer um projeto social, elas podem te procurar ou você vai notificar as pessoas quando esse projeto tiver de novo sendo ativado? Assim, quem tiver vontade até pode me procurar sim. Por quê? Porque a gente tem várias propostas, porém a gente ouve o que elas têm a trazer, porque o que eu percebo hoje é que as pessoas estão perdidas. Muitas querem ajudar, mas não sabem por onde começar. Então é algo que a gente pode fazer sim, eu posso fazer isso, de mostrar o caminho, como que ela pode começar. E eu falo muito isso também, de dar essa orientação, essa consultoria, mas principalmente o que eu percebo hoje é que as pessoas podem começar em um projeto que ele já existe. Então eu vejo muita gente que quer, eu quero montar uma associação. E não é tão simples montar uma associação, ela é bem complexa, porque ela é uma empresa também, é um CNPJ. Então, tem custos, tem toda a burocracia que você tem que cumprir. Então, eu estou aqui para isso. Então, se a pessoa quiser montar algum projeto social, ambiental, a gente está aqui para estar dando essa orientação. Então, vocês entenderam, né? Você está aí na empresa, está fazendo a sua vida, está ganhando seu dinheiro, ótimo. Poxa, mas quer fazer um projeto social, quer fazer uma transformação real na sociedade, não sabe por onde começar? Começa conversando com a Marlene. É um bom caminho, ela vai saber, no mínimo, te dar o caminho das pedras para você conseguir levar aquilo que você tem de transformação e de oportunidade para dentro do mercado. Marlene, você estudou muito, leu muito, pelo que você já contou, graduação, mestrado. Para cada negócio que você entrou, você se dedicou ao máximo para conhecer. Indica um livro para os empresários aí, um livro, um curso que você vivenciou nessa sua carreira que fez diferença para você. Bom, eu tenho assim, cada momento eu me inspiro em alguma coisa que cause impacto em mim. Então, eu tenho procurado muito, por exemplo, hoje, a parte de gestão do tempo. Então, eu falo muito isso e eu bato muito nessa tecla, né, com o meu time, porque o pessoal corre para lá e para cá e não vê resultados. Então, eu falo muito da tríade do tempo, que é algo que é assim, e o poder do agora. Porque às vezes a gente também vai se prolongando muito as coisas, adiando muito as coisas. E a ansiedade atrapalha muito. E eu falo isso por mim, porque eu sou uma pessoa, não sou, né? A gente não nasce dessa forma, mas a gente se torna. Mas eu estou trabalhando essa questão da ansiedade, né? De estar com a cabeça lá na frente. Então, assim, a gente vir pro aqui e agora, fazer aquilo que tem que se fazer e ter foco. Por quê? Porque eu me perdia muito, né? Então, por exemplo, como que você consegue? As pessoas falam, como você consegue fazer tanta coisa? Só que às vezes você consegue, só que tudo meio atropelado. E agora não. Se eu estou fazendo tal atividade, por exemplo, igual eu falei para você, eu dei um stand-by no instituto. Então, eu paralisei, só que assim, não estou deixando de cuidar de toda a parte jurídica, contábil dele, mas ele está ali quietinho. Só que agora a minha energia está nisso, né? Nesse projeto. Até que ele caminhe, comece a andar sozinho, né? Ali. E aí sim eu possa retomar as outras atividades, que principalmente em relação a propósito, ao que eu penso. Então, assim, são várias literaturas, mas eu falo muito do que eu estou vivendo no momento, que é essa questão da gestão do tempo, você travar a agenda, porque é algo que muitas pessoas sempre assim negligenciam, né, com a saúde. Eu mesma, nossa, vem há anos, estou aqui numa batalha agora que também de cuidar mais da saúde física, que é necessário, mas o que foi necessário? Começar a travar a agenda. Então, ver aquilo que é importante para agora, o que pode para daqui a pouco e o que pode esperar mais. São algumas coisas aí, mas Legal. Tem várias coisas que me inspiram aí. Boa dica. Bom, para a gente finalizar, a gente faz parte aqui do Clube de Empresários, esse podcast está dentro do canal do Clube de Empresários.
Qual que é a importância que você vê das pessoas estarem dentro de uma associação com o mesmo objetivo, né? Pessoas com pensamentos similares, com objetivos similares, como é o Clube de Empresários? Josias, eu acredito muito na filosofia do ganha-ganha. Eu sempre fui assim, eu penso muito que o mundo está partindo para isso, para ser uma participação colaborativa. E eu penso, e eu tive um vizinho há anos atrás que ele falava assim, ele varria a frente da minha calçada. E eu falava, não precisa, né? Tá. Ele assim, dona Marlene, o homem que não serve para servir, não serve para viver. Não serve para nada, né? Eu vi essa também. E aí eu penso isso. A gente está aqui por algo mais, no meu ponto de vista. A gente não está aqui para o eu sozinho. Então você tem hoje esse eu sozinho, que eu vivencio muito isso aqui, porque a gente, na verdade, a imobiliária, ela é uma associação de corretores. Só que nem todos, a imobiliária é para todos os corretores, mas nem todos os corretores são para uma imobiliária. Então também é uma associação. E a grande, assim, uma grande parcela, eles vêm com esse pensamento, mas eu sozinho, eu vou conseguir muito mais. Então eu fico, e aí sempre pensando no fator monetário. Porque eu sozinho, eu começo a fazer a conta, né? Eu vou ganhar mais. Só que não pensa em tudo também que ele vai ter que arcar, que é estrutura, jurídico, enfim, tudo que você oferece para que ele esteja junto. Então eu falo, ó, cada um faz uma parte e a gente se ajuda. Então é o ganha-ganha. E no ganha-ganha, o que significa? A gente vai dividir o resultado. Então, para quem está dentro disso, dessa vibe de ser uma pessoa que ela não se fique desconfortável, ela fica bem dentro de uma associação. E, por exemplo, o Clube dos Empresários, que é uma rede de networking. Só que assim, Josias, você tem a tua área, o que eu posso te ajudar? O que eu posso contribuir para você? E o que você pode contribuir para comigo? E aí, nós dois, é uma parceria de mão dupla, né? Eu vou te ajudar, mas você também vai me ajudar nas minhas demandas. E aí a gente vai crescer juntos. Então, eu acredito muito nesse futuro colaborativo, de pessoas se autoajudando, onde todos ganham. Agora, aquilo que fica naquilo, não, só eu vou fazer, por exemplo, a gente está montando aqui. Eu não pensei em nada ainda que seja algo exclusivo. Eu vou ter o meu programa. Pode ser que lá na frente eu faça alguma coisa nessa área de sustentabilidade. Nem é mercado imobiliário, mas que eu faça nessa parte, que é uma parte que eu domino mais. E é algo que também está no meu DNA. Mas não é algo assim para aparecer, que é para, sabe? Então eu falo que a sociedade ainda ela está muito baseada no ego, sabe? Daquilo que eu quero apresentar, né? O Felipe me mandou um negócio lá de inspiradores lá. Eu falei, Felipe, eu não estou conseguindo respirar. Aí ele riu, né? Mas, enfim, eu admiro muito, sabe, pessoas, assim, claro, a gente tem, né, os inspiradores, mas eu falo que, Josias, para a gente estar sentado naquele lugar, né, como eu falei, o poder do aqui e agora, ninguém sabe a tua história, a tua jornada, o que você já trilhou, como é que você chegou aqui. Então, as pessoas te veem, ela vê só a casca. Ela vê só vê a ponta do iceberg, né? Vê ali e assim, porque você tá bem, porque não sei o quê, porque isso, mas não vê toda a tua trajetória. Então, é uma mensagem que eu deixo muito isso, sabe? Que antes daquele pré-julgamento, de estar ali, que as pessoas procurem conhecer um pouco, saber. Eu falo que tem muito essa questão do respeito pelo outro, pela história do outro, que é uma coisa que eu honro muito, como eu falei, né, da questão dos meus pais, de você honrar a história deles. E é algo que eu levo para a vida, ensinei isso para os meus filhos, né? Graças a Deus tenho tido bons resultados com eles também. E é isso, sabe, que a gente deixa, sabe, para todos. Então, eu acredito que o clube é isso. O clube, além do que, né, o Felipe lá também, né, que é uma gracinha, né? uma pessoa maravilhosa, né? Então, sensacional. Como diz a minha esposa, é um querido. Terceiraço, né? Muito bem. Marlene, muito obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade. Nós sabemos aí que é difícil fazer o equilíbrio de todos esses pratos, né? Família, empresas,
e projetos sociais, mas a Marlene disponibilizou o tempo dela para estar aqui com a gente e a gente conhecer um pouquinho dessa história, né, dar mais podcast, depois nós vamos poder voltar e conhecer mais a fundo um pouco mais dessa história da Marlene. E fica essa dica final da Marlene. Não seja só um associado, seja um membro ativo de uma comunidade, um membro que quer compartilhar a sua realidade, um membro que quer compartilhar aquilo que tem de bom e que também está disposto a aprender. Dessa forma, todo mundo cresce junto, né, Marlene? É isso aí, Josias. Eu que agradeço. Gratidão a todos, ao clube, ao Felipe. E vamos que vamos, né? Vamos para frente. Isso aí. Obrigado, pessoal. Até o próximo.